Dizem por aí que essa semana andaram mentindo pro STF e também censuraram o vídeo antes de ser publicado e também estão dizendo que querem educar o seu filho para transformar o mundo e não para ser uma pessoa decente. O que falta mais para eles destruírem, hein? Não fala, vai que eles ouvem, né? Enquanto as provas contra o Mauro Cid desmontam a narrativa oficial e alguns grupos de direita ficam boca de siri, não falam nada, avança a agenda para censurar a internet. O Marco Civil vai cair, o novo PNE, que é o Plano Nacional de Educação, tá aí, e a cada pesquisa fica claro que o Brasil quer virar a página do petismo. Então, sem mais delongas, vamos começar logo a puxar esse fio com Arthur Machado e Kim Paim aqui comigo. Como vocês estão, meus queridos? E aí, tudo de boa? E você, Arthur, tudo bem? Tudo bem, como sempre, sofrendo com elegância, que são meia-noite e 40. Eu dei uma dormidinha, botei o despertador para acordar só para poder fazer o programa e depois voltar a dormir, se o nosso patrão deixar, né? Porque ele não deixa. Começar a mandar mensagem. Isso é trabalhador, ó. O resto é... Porra. Queria mandar também aqui um abraço pro Victor, que eu encontrei. O cara trabalha na portaria de um prédio, veio perguntar, você é do Quinto Elemento? A gente tá falando com as pessoas certas mesmo, porque a galera que trabalha, que acorda cedo, vai trabalhar, né? Não é com aqueles bandos de vagabundo da Faria Lima lá, com eles a gente não fala mesmo, mas a gente tá falando com o pessoal certo. Mas vamos lá, vamos ao trabalho, começando com o Kim aí, como sempre. Dá uma geral aí sobre o julgamento do Cid, vai. Como é que estão as coisas? O julgamento do Cid não, né? O julgamento do Bolsonaro, mas ele também tá no meio. Como é que estão as coisas? O julgamento de Bolsonaro, eu acho que para quem tem olhos e está disposto a raciocinar mesmo sobre o que foi dito, foi o que foi apresentado. Enfim, tô olhando para a situação com muita reticência, porque eu acho que as explicações que foram dadas ao longo aí dos interrogatórios, acho que foram muitíssimas pertinentes, principalmente quando você olha a forma como a pergunta era feita, a resposta que era dada, quando você coloca o contexto temporal. Eu vou trazer assim um exemplo. Eu vou até falar de Bolsonaro, falando Anderson Torres. O dono do país vai e pergunta: não, você vai lá falar a questão lá do PT, PCC, ministro da Justiça, uma bênção divina, né? Então você só tinha duas opções: ou você tinha que ir para cima porque você tinha informações, né, privilegiadas e investigar isso, ou então você estava produzindo desinformação junto com esse núcleo, etc e tudo mais. Ele falou: não, talvez possa ter uma terceira opção. Ele não disse isso. Ele fala: eu só coloquei para frente o que eu li na própria imprensa. E ele mostra as matérias da CNN e da Veja. Então, assim, é uma tentativa constante de criminalizar a todos que estão ali. O Cid mentiu no interrogatório, isso aí ficou basicamente provado ao longo do final de semana, né? Inclusive com a capa, que virou capa da revista Veja, as mensagens de Mauro Cid. Ramagem deu diversas explicações, Paulo Sérgio deu diversas explicações, o Garnier deu diversas explicações, e em todas essas explicações ninguém encontrou o Felipe Martins. Tá todo mundo em busca. Onde está o Felipe Martins, né? O grande ponto aí também do julgamento. Aí, nossa linda direita brasileira, né, vem aí com seu comportamento padrão desde 2016. Tudo que Bolsonaro faz é errado, é ruim, tem que destruí-lo. No interrogatório de Bolsonaro, ele resolveu fazer uma piada sobre chamar o cara lá para ser vice dele. Pronto, o mundo já caiu, porque isso não se faz, porque isso é um absurdo, porque é um desrespeito com as vítimas, com o Rio de Janeiro. Aí começa todo aquele falatório, então pronto, vai lá, velho. Sabe, eu acho que talvez até o judiciário precise acelerar o julgamento de Bolsonaro, porque no ritmo que as coisas estão indo, é capaz da direita fazer uma guilhotina ou uma fogueira primeiro. Então a disputa: quem vai destruir Bolsonaro primeiro? A direita ou o judiciário? Um quer colocar na cadeia, o outro realmente quer tirar a vida. É o que está se tornando a direita brasileira. Aí o tempo passa, a gente chega aí no final de semana, a Veja publica uma matéria onde o Cid estaria utilizando uma conta de sua esposa no Instagram para conversar com pessoas, onde ele estava relatando o que acontecia, passando informações da delação, que inclusive
deveriam derrubar o acordo, porque o acordo prevê a confidencialidade das informações que ele não deveria contar para ninguém. O assunto foi crescendo, 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 porque a Veja publica, a defesa de Cid fala que é mentira, a Veja dobra a aposta colocando a foto do Cid, mandando uma mensagem tipo, sou eu mesmo, irmão, tô aqui, ó, mandando joinha. Aí a defesa já fala, não tem que explicar porcaria nenhuma. E quando é agora, ontem, de noite, madrugada, na verdade é hoje já, que já na meia-noite, hoje, pra quem não sabe, dia 17, tá gravando na terça-feira. E aí, o interlocutor com Cid faz uma ata notarial, tudo bonitinha, registrada, com todas as conversas nesta conta, e surge quem era a pessoa que estava conversando com o Cid. Ninguém mais, ninguém menos do que o advogado de um dos réus. Então, assim, o Cid não estava apenas falando o que deveria ficar em sigilo, ele estava falando para um dos advogados dos investigados. Então, assim, é uma situação que, enfim, né? Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo, todo mundo que tem boa vontade para entender, mas ninguém entender nada. O que as pessoas querem nesse momento é emplacar o candidato perfeito. Foi outra movimentação que também vem acontecendo dia sim, dia também, aquele interesse de colocar o candidato queridinho da Faria Lima. Eu até comecei a falar o seguinte: a matemática é simples. A Faria Lima tem dinheiro e tem poder. É o establishment financeiro brasileiro, que manda os donos do Brasil. Eles têm poder, têm dinheiro, mas não têm votos. Até então, com o Lula estava de boa, porque o Lula, em tese, tinha alguns votos, não tem poder, não tem dinheiro. Então, qual era o acordo? Ó, Lula, a gente entende aí que vai ter que destruir a economia, porque você tem que fazer algum possível pacote de bondades para você manter a sua popularidade, manter a população domesticada. Agora, em contrapartida, você não vai botar a conta pra gente pagar. E do lado de lá, aí os caras de boa também, aceita lá o Lula. Então, é o jogo de rapazes, né? Os donos do Brasil ganham financeiramente, a turma da esquerda, que atualmente ainda é o candidato deles, mas já está desembarcando, né? Que eles estão vendo que o Lula vem fracassando, e é exatamente por isso que eles querem um novo nome, tá lá, tem o direito de brincar de presidente da República, para mudar tudo, para não mudar nada. Aí agora, como eles estão vendo exatamente isso, esse desgaste do Lula, já estão correndo para encontrar um novo candidato que possa substituir o papel que o Lula desempenha. Soca arroxo fiscal no pobre para preservar benefício de bilionário. E esse aí é o Brasil. Obviamente tiveram outras confusões nas últimas horas, mais confusão. Hoje de manhã já teve a confusão da BIM paralela, 30 e poucos denunciados, indiciados, enfim. O Brasil não para, né? E aqui a gente está observando tudo isso. Aí fora, conflitos internacionais, Irã e Israel, mas vamos ficar no Brasil, né? Porque senão a gente não para já hoje. Já tem assunto. E você, Arthur? Pô, eu vejo essa movimentação... Tá mais ou menos claro, né? Mais ou menos não tem mais dúvida, porque a única coisa que mantinha esse julgamento em pé, essa acusação em pé, era o Mauro Cid, e já isso tá mais do que desbancado, né? Ele mesmo fala nas mensagens, fui meio que forçado a fazer umas coisas, a falar o que eu não queria e tal. Beleza. A imprensa a gente já não conta com ela, né? A gente já conta, porque a grande imprensa não vai, mesmo que esteja óbvio, ela não vai entrar nessa. Você acha que a população vai entender o que está acontecendo mesmo, ou vai ficar só na bolha, nas bolhas? Porque nem é o que a gente estava falando, nem os governadores, os caras mais, né, que estariam mais no nosso espectro, assim, ideológico, vamos dizer, nem eles estão falando muito, fazendo o Huawei que deveriam, né? Pelo menos eu imagino eu, porque é um assunto seríssimo. Esses aí eu acho que entenderam, né, Trelli? Entenderam demais, né? Esses entenderam. O que falou bem. Tem uma parte da direita, uma parte que finge que é direita, que está muito confortável com o julgamento do Bolsonaro. E tem uma direita que está lá querendo, assim, claramente, né, destruir o Bolsonaro, e tem uma parcela que fica em silêncio porque é cúmplice, tá vendo o negócio cantar, e é conveniente para eles, é conveniente o Bolsonaro fora do jogo. E esses caras sabem exatamente o que está acontecendo. E não se levantam contra a seriedade do problema do Cid. Veja, essa questão do Cid, tem que ler, eu vou parar para ler o conteúdo mesmo, da troca de mensagem com ele, mas ele pode ser até uma outra coisa, que é muito comum mesmo,
no Brasil e acontece, que muitas das vezes, o cara que está no meio de um processo de delação, ele procura a parte, o advogado da parte que ele vai supostamente delatar, muitas das vezes por orientação da Procuradoria, do Ministério Público, o que é totalmente legal, mas não se iluda, acontece, né? Como já foi feito do cara, né, voltar, né, a Procuradoria pedir para o cara ir lá gravar, botar um microfone, né, para ver se ele arranca alguma frase, um pequeno segmento de frase de alguém, né, para ver se confirma toda a tese. E eles fazem isso exatamente porque, muitas das vezes, quando o cara que está delatando, ele é incentivado a fazer isso, porque o caso não é forte o suficiente. Eles precisam de uma prova, eles precisam criar uma prova através de uma conversa, de uma gravação, de uma troca de mensagem. Eles precisam criar uma prova para poder te capturar e você, de repente, cair dentro dessa narrativa, porque as evidências por si só não confirmam a narrativa que a turma queria. Isso eles fazem, e fazem muitas vezes, claro, e obviamente é legal. Então, o Cid, ele obviamente mentiu várias vezes, ele atuou de forma ilegal no processo, tem evidência suficiente de que ele não deveria, não poderia, que hoje ele está totalmente contaminado na neutralidade da delação dele, e que esse processo deveria acabar, entendeu? E que poderia ser até mesmo, ele está fazendo isso sobre orientação de alguém, seja da Procuradoria, seja do promotor, ou sabe-se lá, né, de quem. Mas que ele poderia estar sendo orientado exatamente para tentar arrancar do advogado de um dos réus alguma frase, alguma proposta, alguma preocupação. Cara, o que você está falando? Né? Alguma coisa que poderia ser percebida como um duplo sentido. Entende? Porque Então, eu não entendi direito o que levaria ele a fazer isso, né? Não faz sentido, porque o cara só se ferrou ali. Então, mas o sentido é esse. O sentido é que ele já estava sendo orientado, de repente, numa conversa com a buscar, tipo um fishing expedition de conversas. É até pior, criar uma frase, entendeu? Forçar você a falar uma coisa num determinado momento para confirmar a tese que está sendo dita, entende? Então, de repente, ele fala, não, pô, naquela reunião a gente falou isso, para confirmar, sim, cara, teve a reunião, mas passou, por exemplo. Entende? Entendi. Então, beta firme, que vai passar, ou alguma coisa em que o cara criasse um evento, inclusive, para no futuro uma medida mais drástica contra o Bolsonaro ou contra quem ele estava tentando armar. Veja, isso é seríssimo no Brasil. Só que você tem alguns fatores. Você tem uma sociedade que uma parcela dessa direita, dos governadores e alguns deputados federais, até de políticos da direita, que estão em silêncio, silentes com isso, porque estão esperando o que vai acontecer. Então eles não querem promover, ajudar o Bolsonaro e não querem criar o que a gente chama de força política, evento político, ou momento político, para que isso, então, pudesse ocorrer de forma mais decisiva, entendeu? E simplesmente estão em silêncio. Simplesmente estão em silêncio em relação a isso, o que é assustador, de fato é assustador. Então, quando você pergunta para mim, Arthur, o que você acha que está acontecendo nesse sentido, no silêncio de algumas pessoas, eles estão entendendo sim o que está acontecendo. É que o momento é que deixar o julgamento rolar com essas evidências e condenando o Bolsonaro, para eles é favorável politicamente. E essa é uma parte do problema. Nós não temos um processo jurídico no Brasil que não seja um processo político, entendeu? Que não seja um processo político. Então, a gente vive hoje uma situação que eu acho com o Bolsonaro que talvez uma parcela possa salvar, uma parcela que possa salvar esse julgamento, que possa alertar a consciência do Brasil, seja de onde nós menos esperemos, para falar a verdade, entendeu? Que seja uma parcela mínima que ainda tem consciência no Brasil da seriedade de que é um delator mentir no processo e simplesmente fazer o que ele está fazendo ou ser orientado por alguém. Veja, agora, isso pode acontecer em dois momentos. Isso pode acontecer agora, eu acho que agora é pouco provável, é mais fácil, como sempre, os órgãos julgadores e o Ministério Público relativizar as provas. Então eu vou dizer assim, não, aqui ele fez isso, mas ali ele falou a verdade. Como se não tivesse tudo contaminado, entende? E ele fala que ele mentiu, mas ali não, aquilo ali era 100% verdade, que ele agiu de forma errada, equivocadamente. E aí ele pode se dar mal mesmo, pode perder uma série de benefícios e acabar se ferrando junto com o Bolsonaro, né?
Mas o que pode acontecer é que no futuro, é o que eu sempre digo, o judiciário ele tem o procedimento de não ficar refém de ninguém, nem dele mesmo. Então, ele provavelmente planta, como ele disse uma vez aqui há um tempão no nosso Puxando Fio, ele planta uma série de nulidades para lá na frente, no futuro, se lhe for conveniente, rever os atos, entendeu? E mudar a sua decisão, reinterpretando, alterando, conforme o momento e a conveniência política. Conforme a Vou dar um maré. exemplo para você que é rapidamente, que o Temer deu uma entrevista, eu vi uma entrevista do Temer, que é uma das coisas mais, às vezes me causa até, cara, bilis, ver esses caras com o nível de cinismo que ele trata a vida das pessoas. Então, ele está falando que ao invés de um processo de anistia, o Supremo pode, sob demanda das pessoas, né, dos que foram condenados, pedir uma revisão de pena, em algum momento o Supremo pode olhar e falar assim, realmente nós erramos aqui na revisão de pena, fomos muito fortes, podemos alterar. E é essa a solução que ele está falando. Inclusive, o que é pior nessa história de tudo isso é que ele fala que isso está sendo conversado com o Supremo Tribunal Federal, você entende? Então, assim, é como se o Supremo tivesse agora, ele já fizesse a reinterpretação das leis. Agora ele vai fazer a reinterpretação das penas. Não, realmente, X anos é muito, mas motivado pelo quê? Apenas pelo movimento político. Movimento político, Deve ser. Exatamente. Quem tem um lobby melhor se dá melhor na justiça, o que é nada mais isso. injusto, né? E a gente estava falando aqui também o mercado já decidiu, né? Bom, o Bolsonaro nunca foi bom para o mercado, né? E a gente fez uma entrevista recentemente que foi um sucesso, foi tanto sucesso que saiu até na Folha, né, Kim? Você que mandou lá para seus amigos na Folha? Você que é comunista lá? Mandou pra galera? Eu que nem fui que mandei. Lá. É porque a gente, inclusive, foi colocado lá como um canal de direita só, nem extrema os caras. Em vídeo falando que, nem me botou bolsonarista, eu achei ruim. Pois é. O que tá acontecendo? Onde estamos errando, hein? Diga lá. Mas se o mercado já tem a gente falou sobre ele sair para presidente, aquelas coisas, né? Fizemos as perguntas mais óbvias. Mas não tinha me passado pela cabeça uma possibilidade também, o governo do estado para ele, não? O que vocês acham dessa? Cara, eu acho que Eduardo, olhando as opções que nós temos no Brasil hoje, tem plena capacidade de disputar qualquer cargo. Governo, Senado, presidência, deputado. Olhando os nomes que estão aí na mesa, se a gente for para pensar, né, em experiência, tempo de casa, fila, ordem, peso político, o carro que ele se lançar aí, eu acho que ele tem plenas capacidades, né? Mas eu tenho certeza que nem isso querem. Vai chegar pro mercado e fala, não, a gente vai apoiar o candidato de vocês aí, pro presidente, mas Eduardo vai ser governador. Mas de jeito nenhum. Ainda mais governador de São Paulo, né? Muita vitrine, né? Pois é. É o estado, né? O estado da elite financeira é São Paulo. É o estado da Faria Lima, né? O estado das famílias. As famílias golpistas desse Brasil são de São Paulo. É algo realmente histórico. Você analisa a história do Brasil, São Paulo, tá lá, todo mundo, toda a nata do atraso. Os mineirinhos gostam também de um golpezinho, vai, fala aí. Não teve uma... Não, eu tô falando por causa historicamente mesmo, né? O 64, a Minas participou ativamente ali. Bom, vamos lá. Arthur tava dando risada aí, você quer falar alguma coisa ou era só... Cara, olha só, porque essa solução que você colocou seria mais óbvia para algum lugar, para algum grupo político que tivesse alguma seriedade em conquistar o poder, né, no Brasil. Não só unido, pode até ser desunido, mas que tivesse... Não, unido vontade... eu digo com um ponto em comum no final, né, para chegar, não precisa concordar com tudo, mas... Sim, pelo menos estratégia. Alguma interseção de convergência, né? Mas que tivesse com essa vontade. Isso, veja só, eu digo assim, para montar um projeto de conquista de poder, porque você está falando com um deputado que tem 1 milhão de votos em São Paulo, né? Filho do presidente. Quer dizer, o cara tem uma representatividade que é significativa. Agora eu pergunto, que pode ser inclusive senador de São Paulo. Agora eu pergunto, se você quer botar realmente o Tarcísio, precisa do Tarcísio, uma construção de um projeto político que tem a ver com
tempo, maturidade, vamos supor, né? Não concordo com esse critério, mas que, vamos supor que fosse, seria a escolha óbvia, né? O Eduardo ser governador, preparando ele para a próxima etapa. O que acontece é que não existe isso. A gente tem que começar a olhar as coisas como elas são. Não existe isso. Existe uma tentativa de toda hora querer os votos do Bolsonaro sem o Bolsonaro. Isso que aquela frase que foi feita pelo Dallagnol representa muito o que acontece hoje em alguns grupos políticos e, inclusive, dentro de alguns segmentos do próprio PL. Entendeu? Então, e dito por algumas pessoas, alguns caras, inclusive, de pesquisa de opinião. Então, o que o cara quer? Ele quer assim, não, precisamos aqui do voto do Bolsonaro, da turma. Mas na hora de oferecer cargos, na hora de oferecer apoio político, na hora de oferecer uma candidatura que é cabeça de chapa, não, essa hora não. As pessoas preferem pegar nomes pouco testados, não que não sejam testados, mas pouco testados algumas em tamanho de eleição, e de representatividade, para tentar construir esse projeto sem o Bolsonaro. Então, é óbvio que o que deveria ser dito, feito, é o seguinte, vamos conversar aqui internamente, se não puder ser o Bolsonaro o presidente, né, o Jair, vamos botar quem? Precisa ser o Tarcísio, porque a gente ganha a eleição contra o PT para salvar o país, porque todo o argumento dos casos é que eles precisam salvar o país, é como o Kim fala, né, é o antipetismo, o antipetismo que é uma banda, porque é sempre justificativa para a gente não entrar, é sempre justificativa para o time do Jair não entrar, é sempre essa justificativa. Então, o óbvio seria esse, cara. O óbvio seria esse. Chamar o Eduardo e fazer uma construção com ele entre presidência, Senado de São Paulo e Congresso. Né? E Congresso, óbvio, mas o governo de São Paulo. Não é isso. Então, você tem uma tentativa de utilização da direita. Né? E, ora, por grupos que historicamente querem se perpetuar no poder, ora, pelos liberais, que estão vindo pelo outro lado e com um discurso de limpar o mundo, etc, querem salvar, dizer que querem salvar o Brasil. Enquanto, na verdade, ambos têm uma coisa comum. Eles estão querendo se aproveitar dos votos do Bolsonaro, né, ao mesmo tempo que fazem críticas ao Bolsonaro, portanto, ao grupo político dele. Não querem a política do Bolsonaro, mas querem os votos. Então, acho que estão no lugar errado, né? Mas seria um momento óbvio. Agora, acho que não vão nem cogitar essa ideia. Vocês nem deixam. Não deu nem espaço para o Eduardo fazer isso. Kim, essa semana também nos seus vídeos, você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu achei bem interessante. Você fez uma pergunta assim, falou, foi no dia que prenderam definitivamente a Débora do Batom. A Débora. Né? Que você falou assim, a gente vem aqui para falar, a gente precisa pensar nos assuntos nacionais, a gente precisa pensar, né, em desenvolvimento, em outras coisas, né, do dia a dia, as pessoas estão sem grana para comer, e a gente, como é que eu vou falar para as pessoas, não, esquece essa história de liberdade de expressão agora, porque a gente tem coisas mais urgentes para falar. E você mesmo que sempre falou assim, não, liberdade de expressão é importante, mas a gente tem outros assuntos, você fala, cara, o negócio tá tão absurdo que realmente, se você não falar sobre isso, a gente vai perder tudo, né? E agora a gente teve essa questão do artigo 19 do Marco Civil, né? Que os caras... foi no mesmo dia, ou foi um dia depois do outro, assim, foi uma sequência de tristeza, porque a Débora, cara, eu fiquei quase sem dormir no dia, porque eu falei, definitivo, uma mãe, é absurdo, pelo crime, né, que ela cometeu, é tão absurdo. E aí você vê pessoas defendendo na internet, lá, é isso mesmo, golpista tem que se ferrar. Cara, sob nenhum aspecto você consegue ver isso, né? Desenvolve essa ideia aí, porque realmente eu achei interessante você fazer quase uma meia-culpa, né? O pessoal fala tanto que você, quem não muda, não sei o que. Mas eu sempre bato na tecla falando o seguinte, que tem que manter o mesmo trabalho, não reduzir nem 10% sobre liberdade de expressão, só que também aumentar os outros. Sim. Eu quero que os políticos trabalhem mais, eu não quero que eles só redirecionem o trabalho. Eu acho que político trabalha muito pouco, a maioria deles trabalha muito pouco, então assim, você tem que trabalhar mais. Você continua trabalhando na mesma intensidade pela liberdade de expressão, e aí você traz outros assuntos. Quando eu falei sobre isso, eu estava me referindo mais, por exemplo, eu vejo outras bolhas comentando, mas os bolsonaristas não estão preocupados com isso, isso e isso. Eu falo, irmão, como é que tu quer que a turma da direita se preocupe, né, com a margem equatorial, se a galera está sendo
presa à luz do dia, sob aplausos de todo mundo. Como é que tu vai falar pro cara que ele tá, assim, correndo o risco de ser preso pra ele militar pela, sei lá, velho, sabe, um negócio assim totalmente distante, que, enfim, não vai trazer nenhum tipo de paz pra vida das pessoas nesse presente momento. Aí a galera às vezes não, realmente assim, não quer entender. Você vive no Brasil hoje que você vê, de um lado você tem o petismo, é o grupo, assim, mais odiento da sociedade. Eles querem destruir pessoas mesmo, assim, não tem possibilidade de você sentar com esse pessoal, falar. Eles são movidos por puro ódio, sabe? Assim, tento olhar, cara, tem algum petista, eu não consigo encontrar. Você para pra ouvir, todos os blogs petistas é o mesmo discurso, a militância, o mesmo discurso. É um discurso de perseguir. Temos que perseguir, temos que perseguir, temos que perseguir, destruir, e sempre assim, esses verbos pesados. Aí você tem outros setores da esquerda. Podem não pregar abertamente a perseguição, mas também não estão pregando a liberdade. Fazem diferença. Às vezes até reclamam que essa sanha... eles reclamam, não... Na verdade, ele até acaba reclamando, né? Mas a motivação que o faz reclamar dessa sanha autoritária que vem crescendo não é por causa do certo. Ele não tá querendo defender o certo. Mas ele tá preocupado que isso daí, lá na frente, pode voltar pra ele. trazer algum tipo de reação e voltar pra eles. Então, assim, não é... A motivação é diferente, mas beleza, né? Tá aí defendendo. Aí você tem a classe jornalística. A maior parte dela apoia a perseguição. E aí, os independentes são lindos também. Porque o jornalista independente do Brasil é assim, ó. Quando é pra falar contra o establishment, ele é independente. Mas na hora que é pra narrar contra a direita, aí ele sempre pode emitir uma opinião. Aqueles 2 primeiros parágrafos iniciais de toda a matéria, que o jornalista começa a descrever o fato meio que pela sua ótica, apresentar, escolher o que ele quer dar destaque. Ele sempre tem que dar uma opiniãozinha. Mas na hora de você relatar o que está acontecendo, e que claramente é um absurdo, ele só dá o fato. Ele não emite nenhuma opinião. E aí a gente chega aqui. Para mim, o melhor do melhor dos exemplos, esse daí até vem mudando uma opinião ou outra, ele não fala opinião crítica, mas ele questiona. Rapaz, será que isso aqui é normal num país democrático? Gente, isso aqui não pode ser normal? É o Marceneiro do Metrópolis. O Marceneiro do Metrópolis, assim, é o retrato perfeito do jornalismo brasileiro. Na época de Bolsonaro, tava lá com a loja de imóveis dele. Agora ele é só factual. E fala de Fórmula 1. Né? Eu falo assim, cara, não tem pra onde correr. Eu pergunto pra ele, falei, irmão, cadê o Shadow Gabinete do Lula? Vai produzir que dia? Que dia vai trazer o Shadow Gabinete do Lula? Eu tô precisando de um móvel, pô. Na hora de estabilizar o governo Bolsonaro, de atacar, de inventar. Pra quem não conhece o Marceneiro do Metrópolis, é o Samuel Puncher, que em 2021 ele criou uma história que ele batizou de Shadow Cabinet. Pegou um termo em inglês, né? O Gabinete das Sombras. O cara pegou lives públicas divulgadas no perfil oficial de Bolsonaro, onde médicos, especialistas foram convidados para debater o que se fazer. E aí o cara pegou aquilo, recortou algumas falas, colocou uma música fúnebre e deu a entender que era uma reunião secreta para destruir o Brasil. Sabe? Esse é o jornalismo. O Shadow Cabinet. Alimentando a CPI do circo, do Fique em Casa. Então, assim, eu fico olhando, cara, pra onde é que a gente vai? Porque ou o cara é desinteressado ou o cara apoia abertamente a perseguição. Do outro lado, dentro da direita, a maluquice vem crescendo dia sim, dia também. Maluquice mesmo, que eu falo, velho, os caras tão muito loucos. Eu fico assim vendo assim, uns comentários, algumas coisas que a galera vai defendendo. Eu falo, cara, onde que vocês querem chegar com esse tipo de discurso, com esse tipo de pauta? Eu acho que vai dar errado, irmão. Eu acho que vai dar errado o que vocês estão pregando. Eu realmente acho que vai dar errado. Porque a galera anda pregando aí algumas coisas que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Se esse próprio discurso aí, maluco, anti-bolsonarista, sabe, você fica assim, cara, o que tá acontecendo? Sabe? Aí você pega o final de semana, o pessoal discutindo do Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro não pode ser candidato pelo Senado de Santa Catarina. Aí você vai olhar, a maior parte dessas pessoas que tá atacando o Carlos por ser do Rio e quer ser candidato ao Senado de Santa Catarina, são as mesmas pessoas que eram a favor de um goiano ser prefeito de São Paulo. Então, assim, o argumento geográfico
só vale pro Carlos, pro Pablo Marçal não. Você vê assim, o que é que vocês querem? É puramente estética. É puramente estética. Hoje eu olho pro Brasil e eu entendo por que o Enéas fracassou. De forma clara, pra mim tá claro. E eu acho que nós estamos rumando para esse caminho, pro fracasso. Eu realmente já estamos rumando pro fracasso. Vai ter eleição, vai eleger, mas por mais que eleja, eu acho que a gente vai ter uma bancada tão difusa, tão perdida, que vai ficar ali, beleza, grita lá contra o governo de plantão, apoia o governo de plantão, né, mas a agenda, o grosso da agenda, agenda globalista, a agenda do Estado, vai Vai passar, mas passar de que nem. boa, sem ninguém entender o que está acontecendo. Até hoje, as denúncias que o Enéas fazia lá atrás, as pessoas não conseguem compreender. Eu acho que a gente está rumando para o mesmo ponto do Enéas. Porque o Enéas é um processo, ele está lá, tanto que depois ele se elegeu para deputado federal, entrou. Mas e depois? Foi uma voz sozinha, não houve a compreensão por parte da sociedade. Não houve compreensão por parte da militância. O pessoal está cobrando que Bolsonaro peça, por favor, consulte a militância antes de decidir alguma coisa. É tipo cobrar que o CEO da empresa pergunte para os funcionários que decisão ele deve tomar. Não que tenha assim, porque o CEO não é dono da empresa no final do dia, né? Sim. Mas ele tá tocando o barco. Ah, ele tomou Então, assim, essa cara, decisão sozinho também, né? Alguém entendendo? falou no Fala, PL, não, coisas assim. pois é, tem um PL, coisa assim, o senhor não vai conversar com o peão, ele vai chamar ali os diretores regionais, né, o conselho, para tomar a decisão. A galera quer que converse com o peão. Aí o senhor não conversou, não veio aqui no chão de fábrica. É um negócio assim que é surreal que vem acontecendo. E os caras estão convictos que eles estão certos. Convictos. Mas 200% certo. E ainda você tem um partido novo aí para ajudar, que é, né, ataques atrás de ataques, velados, abertos, dia sim, dia também. E a Mas, ô militância, Kim, aí a boa vontade é gigantesca. o Enéas não tinha internet, né, cara? Essa é a questão, a gente hoje tem um mundo diferente, só que, aí é que eu vou voltar pro nosso assunto, segundo assunto aqui, que é o Marco Civil, e já vou passar pro Arthur. O Enéas não tinha internet e a gente tem, então a gente consegue inclusive falar com o cara lá que é da portaria do prédio que foi falar comigo. É um cara que a gente nunca falaria nos anos 90, né? O Enéas nunca chegaria num cara desse, a não ser se o cara fosse um interessado em coisas mais direcionadas ao assunto. Mas hoje a gente chega. E a gente tá vindo dessa censura, não começou hoje. Essa coisa do Marco Civil é o resultado que vem desde a pandemia. Na pandemia já tinham censurado e ficou por isso mesmo, né? O próprio Trump, dizem que uma das... até percentualmente, teve uma pesquisa lá que por volta de 7 a 10% das pessoas não votariam no Biden se soubessem da história do laptop do filho do Biden. Então, assim, poderia ter mudado o resultado da eleição. Por isso que os caras estão desesperados para que a censura coma solta nas eleições. Até 2026, eu duvido que essa história vá mudar muito. Arthur, e tem a ver com a soberania também, né? Que os caras falam tanto em soberania, mas estão dando poder não para o nosso judiciário. Tudo bem, a gente gosta ou não do nosso judiciário, o cara só tirava do ar se tivesse uma coisa na justiça, né? Uma decisão judicial. Agora não. Se for continuar assim, o Google vai, com medo até, às vezes o cara nem quer tirar, mas ele fala, não, vai que isso aí pode estar mal interpretado, tira esses caras do ar, pelo amor de Deus. Tô dando já opinião já demais. Fala aí, Arthur. Aliás, não vão me calar. Reclamaram que eu falei demais na última. Eu fui o que menos falei na coisa e os caras reclamaram. Não gostam de mim. Mas não vão me calar, porque eu sou uma pessoa livre. Meu pensamento voa por aí. É isso. Eu queria deixar esse recado aqui. Você é a Janja. Vai lá, Arthur. Cara, olha só. Esse é um ponto que vale muito a pena. Vou puxar aqui o fio de forma mais objetiva e direta. Nessa história que é o seguinte. Cara, os Estados Unidos, quando montou a internet, e inclusive os órgãos de comunicação, inclusive tem uma lei do Al Gore, que foi uma das leis que permitiu a comunicação em alta velocidade nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre controlaram os sistemas de comunicação.
não era algo que o cara tinha que se preocupar, entendeu? Uhum. Então, a própria internet tem um livro que conta que o surgimento da internet foi um projeto militar mesmo de controle, né? Então, é bem interessante isso. Eu estou dizendo que ele sempre teve acesso aos dados de comunicação, da rede Swift, a gente já falou isso no Quinto Elemento, em vários programas nossos. Então, por que você precisa controlar uma rede se ela já está controlada? Só quem está buscando controlar a rede é quem não tem acesso a ela. E o que a gente vê hoje no mundo, e que está sendo feito em vários campos de atuação, é que está sendo uma briga, na verdade, entre China e Estados Unidos hoje, não é por uma hegemonia apenas de controle econômico das coisas, mas é por modelos de arquitetura global, de regras, em vários momentos. Seja nos portos, né, que estão reescrevendo os portos, seja nos oceanos, com a questão do Macron, por exemplo, do Corredor Verde, que é um plano que está sendo feito, escrito, e aconteceu semana passada em Nice, na França, a Conferência dos Oceanos, seja nas telecomunicações e agora na internet. E quem é um grande patrocinador dessa mudança na arquitetura de regras, que tem se infiltrado nas instituições, isso é um plano aberto, isso está escrito em vários lugares, né, nos jornais, etc., livros, é a China. Então a China faz parte da sua arquitetura, do seu pensamento, ela pegar e fazer uma nova arquitetura de legislação no mundo, para poder favorecê-la. Esse tipo de coisa que está sendo discutida hoje pelo STF é um exemplo, na verdade, para deixar os liberais nervosos, de como a China, por exemplo, como sempre disse, precisa do neoliberalismo e vice-versa. Por quê? Não é que é uma economia, nem um país liberal, longe disso, não precisa nem dizer. Mas é porque é exatamente os mecanismos de controle que o neoliberalismo precisa, que é a ideia lá de trás, quando você pega o Tumler, lá atrás ele fala isso, ele fala, cara, precisamos transformar as cortes em agências para a implementação de uma constituição econômica, para. É o uso do judiciário como instrumento de subversão do desejo democrático, porque os caras sempre acharam que a democracia era um risco, que os países, os estados soberanos, a soberania era um risco ao livre mercado. Então você tinha que simplesmente criar algo que estivesse acima da capacidade de um país legislar. Isso seria uma constituição econômica global. Então, quando o STF hoje começa a fazer esse tipo de coisa, ele está representando interesses e simplesmente de controle de rede social que estão sendo falados em outros lugares do mundo e que interessam hoje exatamente e única e tão somente a determinados grupos tecnocratas e que estão dentro desses grupos a China. E isso tem um fator extremamente importante, porque o que acontece hoje, Trelli, por exemplo, parte como eu botei até no nosso grupo, mas acabei de gravar hoje agora à tarde o Geoeconomia, assim que estourou a guerra do Irã com o Iraque, o Irã e Israel, imediatamente... Tu é velho, hein? Irã e Iraque. Eu vivenciei. 10 mil tempestades. Aliás, eu vou falar, o mundo dos próximos Geo, eu vou começar a contar a história da guerra da internet no sentido de controle da informação a partir da tempestade do deserto. Mas isso fica pro Gel. Mas assim, o que acontece? Então, a partir de um segundo depois, já existiam tantos vídeos, cara, de pessoas mostrando bombardeio chegando, e o cara olhando. Agora, vídeos que às vezes você vê que o cara tá quilômetros ali, não é distante. Pô, se o pau tá atorando, cara, tá bombardeando, você pensa, cara, se eu tô filmando um míssil caindo ali, por que isso não pode cair aqui? Então, a reação do cara, imagino, por mais que eles vivem num mundo de idiotas, que parem pra filmar tudo, né, quero filmar, eu morrendo afogado, vou filmar o cara morrendo afogado, ao invés de salvar. Isso tem, cara, não é razoável. Então, o que eu quero dizer com isso é que existe, sim, uma propaganda de guerra, que é conhecido, inclusive, tem os 10 mandamentos de propaganda. Se você não conhece, veja o próximo Geo, que sai nessa sexta-feira. Os 10 mandamentos da propaganda de guerra, e que parte disso tem a ver com esse tipo de informação mesmo, de criar narrativas e de mostrar certas coisas, que é para criar dissuasão estratégica e controle cognitivo. Tudo isso, meu caro, para você entender que quando o cara chega para você e fala assim, o marco civil na internet, o artigo 19 pode, não pode, com ordem judicial ou não ordem judicial, você sabe o que vai acontecer hoje, se os caras conseguirem continuarem sem a ordem judicial com as plataformas? As ONGs que estão espalhadas no Brasil, que são de interesse da China, interesse do BlackRock, interesse do Soros, da Open Society, esses caras é que vão se organizar
para virar uma militância, que não vão mais ser apenas a corte, o braço amigo lá da corte, né, para ouvir e decidir uma causa ou não, ou no judiciário. Esses caras vão se equipar com recursos para forçar as plataformas a retirar conteúdos que vão contra a narrativa oficial, o pensamento uniforme, que está sendo distribuído através desses órgãos de dissuasão estratégica que tem por aí vindo da China, vindo do BlackRock, que são esses sim que vão disseminando. Então o que acontece? Pensa no seguinte, você tinha a USAID, a USAID, né? A USAID ela foi pelo menos esvaziada no governo Trump. Isso fez com que o dinheiro parasse de chegar assim. O que esses caras falaram? Pô, nós estamos perdendo a capacidade de controlar o pensamento único e a informação. Como é que eu retomo isso? Eu retomo isso no momento que eu digo para a corte que eu posso tirar um conteúdo do ar e melhor, se eu tirar rápido do ar é importante, porque eu preciso convencer as pessoas numa narrativa sem que tenha contraponto. Então, se não tiver o contraponto, a narrativa fica valendo. Imagina, não é, se a narrativa começar a se espalhar, até como é viral, se ela for rápida, se ela começar a ficar muito tempo no ar, as pessoas começam a ter alcance e depois eles entendem que isso é ruim. Então, o que acontece? Se você chega e precisa de uma narrativa rápida e você tem um meio rápido que é extrajudicial, fora o sistema judicial de, pô, manda, liminar, recorre, sai, etc, 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 você simplesmente consegue ter uma maior eficiência na distribuição da sua narrativa. Então, o que nós vamos ver com essa questão que o Supremo está dando é um poder ao Deep State, que se organiza também através de ONGs, também através de instituições civis, para esses caras criarem e processarem em massa conteúdos que são contra a narrativa deles. Você imagina, por exemplo, você tem um prerrogativas. Daqui a pouco o prerrogativas vai acionar direto o Google, vai acionar direto o YouTube, vai acionar direto o X. A Transparência Internacional, né, da fundação lá da Layol, e do Soros, da Society, vai acionar direto qualquer narrativa que se contraponha àquilo que ele entende. E isso vai tornar, né, um desequilíbrio, sem dúvida nenhuma, de forças, para quem quer contar na verdade ou botar uma ideia, um contraponto. Entende? Então a coisa é muito mais séria, muito mais profunda do que está sendo discutido aí. Para a gente entender que o que está sendo feito mesmo é um domínio do campo da narrativa. É um domínio do campo da narrativa. É importante implementar a narrativa. Veja, quando os liberais, e a gente vivenciou isso agora, por exemplo, com hoje Daniel. à tarde, por exemplo, nosso. Não, a gente viu agora, o Daniel é um bom exemplo, mas hoje à tarde. Quando o Kim contrapõe uma ideia de uma narrativa e mostra, por exemplo, como eu também boto, contraponto, e estou falando de argumentos contra o liberalismo, e mostrando como o liberalismo, os males, por exemplo, das privatizações, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, os males de alguns efeitos do pensamento desses caras e como eles não representam a direita. Daqui a pouco, esses caras vão se organizar, vai juntar a direita BTG, a direita financeira que quer continuar vilipendiando o Brasil, representado também pelo Cerise, e toda essa galera vai se juntar e falar assim, galera, vamos fazer o seguinte, vamos contar os melhores advogados, vamos começar a boletar e vamos começar a tirar contra os caras direto na plataforma, dizendo que existe uma desinformação em relação ao liberalismo. Quando, na verdade, você está revelando o que aquilo é, você está mostrando as entranhas. E aí, daqui a pouco, vão tirar do ar. Simplesmente por organização, porque são capazes de ter maior poder econômico e maior efetividade de poder argumentar e passar, inclusive, isso em relação ao campo, ao judiciário. E aí você vai dizer assim, jamais, quando é que o sistema financeiro faria isso? Meu Deus, nunca! Porque os Fez semana passada. Fez semana passada, sem a lei. Sem a lei. Entendeu? Sem a lei. Então os caras fizeram semana passada com esse Daniel aí, porque o Daniel cara fez Penin, um vídeo, né? Penin, mostrando as críticas à XP, e é curioso, eu posso dizer isso, Télio, vou fazer um parênteses aqui, em defesa, porque a gente tem lugar de fala boa. nesse aspecto. Porque, cara, quando eu fui diretor da Corretora Ágora, que eu fui diretor de produtos da Corretora Ágora, entendeu? E era uma bomba, porque o produto vinha, dentre outras coisas, a área de call center, que a gente falava diretamente com o cliente, né? Então era o middle office, eu ficava lá, inclusive, diretamente com o cliente. Porra, a gente teve um problema seríssimo de tecnologia na época do home broker, que era muita gente entrando, né? E operando um número que nós não imaginávamos na época.
E o que aconteceu? Começaram a ter uma série de críticas na internet, muitas delas legítimas. Inclusive, na época, a XP, grande XP, cara, usava de pessoas na rede social, pequenos influencers, para fazer uma hipérbole dessas críticas, entendeu? Olha Para só. fazer para dizer, não, o problema é muito maior, conta casos que às vezes não ocorriam. Pô, o cara começava a criar e não deixava o assunto morrer. Então, o assunto naquela época, nos chats, etc., eram muito maiores do que realmente aconteciam. E a gente falava, cara, a coisa não é tão grave assim. E várias vezes se pensou e se discutiu ações judiciais em relação a isso. E naquela época, eu digo, tanto que nós não entramos, eu sempre fui contra. Falei, cara, deixa, a internet é livre, cara. A gente caiu, o site caiu ontem, não caiu todo dia, mas caiu um dia. Deixa os caras falarem. Né? Como também, volta e meia, as pessoas falam assim, pô, processa os caras aí, processa os caras. Eu não processo. Eu acredito que tem que liberdade de expressão. Veja, então a gente tem esse lugar, entende? Mas o mercado financeiro será o primeiro, o Itaú, esses caras serão o primeiro a fazer isso. E para fechar aqui o pensamento, veja, existe uma... eu vi semana passada, já tem interpretações no judiciário, por exemplo, que para a retomada de bens, é o mesmo caso, para a retomada de bens, tá? Que estão sob garantia no banco, aliança fiduciária, etc., você não precisa nem mais passar pelo judiciário. Então o banco pode, inclusive, fazer busca, isso já era, né? Agora ele pode fazer busca e apreensão do bem pelo cartório. Então o cara pode invadir sua casa com a polícia, de forma direta, sem passar pelo judiciário, porque é a retomada daquela busca e apreensão que estava sendo feita de um bem em garantia, é totalmente extrajudicial, a busca e apreensão também pode ser feita. O que isso mostra? Isso mostra que quando você fala do sistema bancário, esses caras conseguem cada vez mais um fast track, né? um caminho rápido em tudo, absolutamente tudo. Eu não posso fazer isso, mas o banco pode. O banco, por exemplo, pode pedir, se você me deve um dinheiro, eu não posso pedir, cara, hoje, para cancelar a sua habilitação, né? O banco pode. Eu não posso pedir seu passaporte, o banco pode. Então você tem uma série de coisas que o banco pode e o cidadão não pode. Você acha que esse cara não vai utilizar desse instrumento que está sendo falado pelo Supremo para simplesmente, falou mal do Itaú, falou da relação com a Marina, Claro. falou dos precatórios, entendeu? Então é muito mais grave e muito mais sério do que está acontecendo, mas isso é, de fato, um controle que é acima do Brasil, tá? Não é apenas no Brasil, é uma questão geopolítica, de domínio da narrativa da rede social para fins de interesses políticos e geopolíticos supranacionais. E é pior, você vai falando assim, eu fico vendo, é como se a gente estivesse no pior dos mundos do capitalismo e no pior dos mundos do fascismo, né? Porque essa coisa de você juntar grupos numa coisa fascista seria o povo lá, junta o sindicato e não sei o quê, e aí eles fazem o que eles querem de acordo com aquela multidão que vai fazer alguma coisa. Hoje em dia a coisa tá mais pela grana, o cara paga 50 pessoas ali para ficar na internet, 100 pessoas, 1000 pessoas, porque eles têm grana para isso, e o povo, né, é que nem acontece nas câmaras municipais, estaduais, não sei o que, não, vamos ouvir o que o povo quer dizer. Aí você vai ver uma ONG, não sei o que lá, do Jorge Soros, ou outra ONG da Fundação Ford, e assim vai, não tem nada de povo nem nada. Então é um fascismo 2.0 mesmo, eles chamam os outros de fascistas, mas, mas vai funcionar como isso, porque basta o cara ir lá na rede social e fala, não precisa do judiciário, ele vai falar, esse cara aqui tá mentindo, já tem 100 mil pessoas falando que ele tá mentindo, que isso é fake news, então deve ser verdade, você tem que tirar do ar. É o fascismo puro e simples, né? Devia ter o C.S. Lewis fascista escrever fascismo puro e simples e explicar. Bom, e também tem um assunto que é o Arthur que está mais por dentro, porque ele é o nosso homem na educação. Quem fala muito sobre isso também é a Ana Maria, a nossa querida Ana Maria, que volta e meia tem uns vídeos no canal, é que saiu o novo PNE, né? Uma reengenharia aí da educação e tá cada vez pior, é isso mesmo? Os pais estão com menos autonomia, o Estado está com mais autonomia, professor mesmo que queira fazer um contraponto vai estar com menos autonomia, ou seja, mais um braço desse controle, né? Então, Trelli, eu acho que a gente fez até um programa com a Ana Maria, né, que a gente explorou bastante. Sim. Quem não viu, veja, ficou muito bom, sobre como o novo PNE estava sendo exatamente feito, os detalhes educacionais, né, do PNE, e do que é o Programa Nacional de Educação, e de tudo que ali significava do ponto de vista dos pais e da escola.
Mas aqui, como a gente está falando do puxando o fio de tudo que a gente está falando, parece, eu vou fazer uma abordagem política e não da educação em si, porque parece que o assunto, a gente vendo o programa, parece assim, cara, mas por que os caras mudaram para isso, né? O que tem a ver? Mas tem tudo a ver, porque a gente disse várias vezes aqui no programa que os woke, a Wokelândia, liberal, não desistiu do projeto deles. E eles voltaram e estão sabendo se organizar. Eles sabem se organizar e eles têm se organizado nessas duas frentes, né? Na frente do sistema financeiro, que inclusive lá do Partido Novo, essa galera do rentismo que eles vivenciaram e representaram nessa política deles, e do outro lado, que é o lado comportamental, que tem a ver agora exatamente com tudo aquilo que foi combatido pelo Trump, etc. O que o PNE significa, na verdade, nada mais é do que a confirmação, um aprofundamento desse modelo de pensamento, de formação revolucionária, cara, que os caras querem botar na ideologia, mas eles estão agora destruindo a formação moral do país. Do nosso ponto de vista político aqui, o que importa? O que dá base para um país? Você pegar, inclusive, vou dar um exemplo aqui, que vai ser um excelente corte para quem diz que a gente defende a China. Se você pegar te chamaram de nacionalista, essa eu gostei. Mas me chamaram? Falaram, você. Logo você que fala da China do dia sim, dia também, né? Tipo, eu não tinha visto essa. O termo foi inventado pelo escrição dele, que é muito boa, mas eu não sabia que tinham chamado. Mas, e realmente tem uma galera, né? Enfim. Tem, enfim, mas... não você. Não me toca. Mas olha só, voltando então para os caras poderem fazer um corte legal. Quando o Xi Jinping ele assume o partido e depois a presidência na China, ele precisa fazer algumas alterações. E você tem que lembrar que a história dos caras lá, ao contrário do que o Jabor conta, que é um puta de um safado que distorce a história e depois fica botando histórias da China editadas, provavelmente pelos próprios chineses, ele faz um resgate das tradições. Então, por exemplo, o Mao, ele era contra o confucionismo. O Mao acabou com as faculdades de Direito, né? acabou com as faculdades de Filosofia e tal. O Xi Jinping entendeu que era importante refazer as tradições. E ele então volta a falar de uma grande China, a trazer essa ideia de uma reconstrução, para poder superar o que eles chamaram de século da humilhação. Né? E, inclusive, construiu um tremendo museu gigante sobre a história da China, com ele bota esse confucionismo lá, etc. Ou seja, você não vai conseguir fazer um país, né, transformar e resgatar o orgulho para construir uma soberania nacional, se você não resgatar as raízes desse país. Se não pegar as raízes históricas da formação desse povo, para as pessoas poderem olhar de onde elas vieram e aí, a partir daí, poderem olhar para frente e esse povo decidir para onde vai. Porque senão nós vamos ter um projeto utilitário, né? Como é que a gente ganha dinheiro aqui? Basicamente é isso. Se o Brasil fosse uma empresa se organizando para meramente ganhar dinheiro, que não é isso. Então, obviamente que existe a compreensão do que isso foi feito, e como é que você destrói essa parte? No momento em que você ouve com tanta força a discussão de soberania, com tanta vontade, voltou a questão de ser brasileiro, a preocupação com as coisas do Brasil, a vontade de construir um projeto de país, que incomoda, aliás, tantos liberais. Eu nunca vi um liberal ficar tão nervoso quando a gente fala de projeto de país. O cara fica nervoso, porque no fundo ele quer acabar com o país, entendeu? O problema dele, entendo, não é o projeto, porque projeto eles fazem. Eles fazem projetos corporativos. Liberal adora fazer projeto, adora sentar segunda-feira de manhã para fazer comitê de análise estratégica, comitê de investimento. Projeto eles fazem. O que deixa ele nervoso com a frase projeto, com o termo projeto de país, não é o projeto, é o país. Então, o que o cara fala e reclama quando a gente fala de projeto de país é que eles odeiam não o projeto, eles odeiam o país. Entende? Então, mas dando continuidade aqui, como é que você constrói isso? A partir de valores morais, que são históricos. Então, o que os caras perceberam? Porra, tá vindo uma onda realmente aí, soberanista, tá vindo uma onda de direita na Europa, tá vindo uma onda que tá difícil segurar. O Trump reconfigurou, isso é meio que definitivo, tá? Reconfigurou o sistema, a arquitetura econômica mundial, criou uma nova diplomacia, não é uma mera eleição. Eles estão percebendo que não foi uma mera eleição de um cara, porque ele pode até perder para o democrata daqui a 2 anos, mas ele criou uma nova força política. A Europa aqui, o Chega, o Vox, estão mostrando que tem densidade política. Então, isso em algum momento, eles já entenderam que vai ficar.
né? Isso vai ficar. Então, e até o sistema monetário internacional pós-liberalismo, cara, montado pelos caras, acabou, dito pelo Fukuyama, isso não tem como voltar ao que era. Mas, enfim, como é que os caras, então, começam a sabotar esses projetos? Parte dessa ação é através de valores morais. Então, quando você olha o projeto da PNE, ele tem um fator político principal. Ele vai e massacra as questões morais. Ele basicamente quase que bota que o DEI é o que vale, e basicamente ele quer simplesmente calar e não permitir que valores tradicionais do Brasil possam ser celebrados e depois, no futuro, sirvam de base para que a gente possa construir uma nação, entende? Então, e não por menos, que sempre as pessoas ligadas a isso, a Priscila Cruz e a Tabata Amaral, que está, acho que, como relatora do PNE, né? Enfim, Tabata Amaral, Priscila Cruz, etc. Então, você vê a importância, por exemplo, aí como disse o Kim sempre disse, das questões educacionais no Brasil, das comissões, porque você poderia dar uma outra direção com essas comissões. Então, a gente hoje tem esse PNE. Eu acho que os nossos deputados não têm nem ideia do amasso que vai vir com esse novo PNE nas escolas, inclusive porque eles ressignificam palavras, eles utilizam palavras que parecem que são uma coisa, mas você vai ver o que ela significa na prática é outra, entendeu? Então a tal da inclusão não é inclusão, entende? Então, por exemplo, o que o cara fala que é inclusão? Não é pegar uma pessoa que está de fora e botar para dentro, né? É pegar aquela pessoa que está de fora e botar para dentro, mas mostrar que se você discorda dela, significa que você, na verdade, não é uma pessoa tolerante. Então você tem que começar a refazer os seus valores para aceitar tudo que aquela pessoa vive na integralidade. Então, se você é um cristão, você vai ter que aceitar coisas anticristãs, mas não é conviver, é aceitar, é mudar você, entendeu? E isso é cada vez mais, para isso ser feito, tem um processo de transferência da família para o Estado. Então é uma transferência completa, né, da coisa da família para o Estado. Os detalhes técnicos, eu recomendo ver o nosso programa lá do livro da Ana Maria, né, da Vou até Educação pedir para eles colocarem no link aqui nos nossos mas comentários. politicamente é isso que está sendo feito. Não é uma coisa que não está conectado ao que a gente está falando. É um movimento que percebe o movimento de direita no mundo de soberania, o crescimento do movimento conservador no mundo, e aí o cara vira e fala assim, eu tenho uma forma boa de segurar essa onda. Eu vou segurar isso de forma efetiva, dentre outros campos, contra-ataque dessa turma, um deles é na PNE, no sistema educacional. Muito bem. Bom, não me calaram, mas a gente calou o Kim hoje. O Kim falou bastante, mas depois De ficou boa. quieto. De boa, você fala muito. É verdade, é verdade. Mas isso é uma coisa boa pro pessoal entender. Isso aqui é um papo. A gente fala em entrevista, às vezes, mesmo quando tem convidado, é uma conversa aqui. Então, por isso que as perguntas são, às vezes, meio longas, que a gente tá aqui batendo um papo. Mas, enfim, o nosso tempo já deu. Você quer falar alguma coisa, alguma palavra aqui de esperança aí pro pessoal? Hoje o Kim não tá muito esperançoso. A palavra de esperança é só que a gente tava falando lá atrás, tava falando que pra mim a gente ruma pra um caminho similar ao que aconteceu com o Enéas, e você falou que tem internet. Esse realmente é um ponto, não tinha na época do Enéas. E, enfim, eu acho que é acima de tudo do que só jogar esperança no ar. Acho que as pessoas têm que parar pra tentar entender a história, sabe? Entender que as coisas se repetem, entender que sucesso e fracasso, sabe? Normalmente não tem uma fórmula perfeita, mas tem alguns caminhos que levam esse direcionamento. Muitas vezes o ser humano, como todo, ele vive de uma forma que ele acha que nunca vai acontecer com ele. Não, eu nunca vou ficar doente, eu nunca vou ficar velho, eu nunca vou ter dor. Aí tem que chegar no ponto para ele entender, e ele fala, pô, agora eu entendo, porque fulano tinha aquela preocupação. Agora eu entendo, porque Beltrano tinha aquela preocupação. E aí ele vai entendendo, né, dia após dia. Então que a gente realmente possa tentar verdadeiramente entender, sabe? Olha o que está acontecendo, olha o que está na mesa hoje, sabe? Tentar olhar o que trouxe a direita até aqui. Para mim, um dos principais pontos era aquele espírito, uma vontade real de entender as coisas, de desmentir o que saía na imprensa. Hoje não. Hoje o padrão é que você precisa destruir Bolsonaro. Dia sim, dia também. Isso não é piada, isso está acontecendo. Você pega aí os grandes influenciadores de jornal, pelo amor de Deus, tá aí, tá de forma escancarada.
Você pega, por exemplo, pessoas que foram eleitas por conta de Bolsonaro, já tá fazendo campanha aberta, inclusive contra o Eduardo. Como o Ricardo Salles aí foi na revista Et semana passada, desceu a lenha no Eduardo. Foi um absurdo o que o Eduardo tá fazendo, né, que ele discorda. Ele não cita o nome do Eduardo, mas perguntam para ele sobre a solução pro Brasil, se o Eduardo tá certo ou não, e buscar, né, denunciar o que tá acontecendo fora do Brasil. E ele vem com papinho, não, tem que resolver internamente, eu sempre preguei isso, aquilo, outro. Aí o cara que se orgulha de... Ele fala, não, eu já fui secretário de Estado de São Paulo. Ele só não fala que foi na gestão do Alckmin, né? Ele esconde o Alckmin. Mas quando ele foi questionado sobre o Alckmin no Pânico, ele já falou, teceu inúmeros elogios. Cadê, rapaz? Por que ele não vai lá falar com o Alckmin, pressionar o Alckmin? Não, ele tem que fazer alguma coisa, porque ele já não fez todos esses anos. Então, assim, que as pessoas olhem o que tá aí na pista. Um monte de aproveitador, sanguessuga. E aí, vai ser isso daí? Beleza. Vai lá, despejem todo o ódio que vocês têm de Bolsonaro, porque ele não fez o que deveria ser feito, sabe? Descreve situações de forma totalmente parcial, como faz a imprensa, tipo, o erro de Bolsonaro foi não ter nomeado Ramagem. E aí despreze tudo que aconteceu na época, despreze a principal denúncia que foi feita, que inclusive virou inquérito, que foi a possível interferência de Bolsonaro na PF. Isso se deu antes da nomeação do Ramagem, veio pelas mãos do Sérgio Moro, o queridinho do Brasil. Então, assim, siga com essa visão limitada. Coloque todo o seu ódio na pista. Lá na frente, isso vai se virar contra todos os brasileiros. E aí, eu acho que vai chegar algum momento que ou você vai pedir desculpa pra si mesmo, porque você não vai precisar pedir desculpa pra ninguém, porque quem vai estar sofrendo vai ser você mesmo. Então você pede desculpa pra si mesmo, tenta se perdoar e tenta resolver, sabe? Comece a tentar resolver. Porque esse é o caminho que a turma vem traçando no presente momento. E aí ainda segue, obviamente, né, com a força política gigantesca, movendo rios e terras, vai eleger com certeza uma bancada grande, né, deputados, senadores, mas podia estar bem melhor. Podia estar bem melhor. E você, Arthur, dá o tchauzinho aí pro pessoal, dá o seu recado. Então, Trelli, eu sempre termino com... eu digo o seguinte, eu acho que a gente tem momentos de... nessa história, nessa nossa caminhada de... né, altos e baixos, não tem morno, né? Ou é quente ou é frio. Então, perdemos a eleição, a gente chegou aqui em setembro, fizemos aquele, mesmo 2 anos atrás, quase 4 agora, 3 anos atrás, teve aquela live que a gente fez quando perdemos a eleição, né? A gente falou, cara, não é bem assim, calma. E o povo tava todo mundo super desanimado. E de lá para cá muita coisa andou. Muita coisa para o governo pior, para o Brasil pior, mas a gente continua aqui, né? É a nossa versão, ainda estamos aqui da direita, né? Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Só que, enfim, agora, essa semana é curioso. Eu acho que tudo isso que acontece com o Cid deu uma sobrevida, pelo menos deu uma esperança. Pode ser que não dizia nada, o Supremo atropele tudo isso, mas eu acho que deu uma esperança que a coisa deu uma clareada, acho de curto prazo, assim. Pode dar, né? Pode dar. Pro Bolsonaro, e tem revelado muita coisa. Acho que a entrevista com o Eduardo foi legal também, e a gente tem revelado um projeto que é isso. Tem um momento na vida, isso acontece em vários lugares, inclusive nas empresas, inclusive nas nossas vidas pessoais, nas amizades, né? A gente tem que fazer aquele filtro, aquela peneira, depurar quem é de verdade e quem é de mentira, né? Eu acho que a direita está passando por essa peneira de ver quem é de verdade e quem é de mentira. E é assim mesmo, é nos tempos difíceis que as coisas se revelam, não são nos tempos fáceis, não é na vitória, né? Aliás, eu convido até as pessoas que não conhecem a ver o começo do nosso canal, do Quinto Elemento, e até hoje, porque é meio que quase uma... a gente tá fazendo um reality show de uma transformação de pessoas em pessoas que estão aprendendo a lidar com a política e a conviver com essas coisas e falar, pô, não é por aqui, é por ali, né? A gente mudou de ideia algumas vezes, não nos princípios, obviamente, mas a gente teve um caminho de um ir conversando com o outro, de, pô, lê esse livro aqui, faz isso ali. Então, que é uma coisa que é legal, assim, porque... Eu gosto muito de trabalhar aqui justamente por isso, porque é isso aí, a gente realmente tem uma liberdade para falar as coisas, né, que eu nunca vi em nenhum outro lugar. E é isso aí, meus queridos. Não percam a esperança,
o futuro a Deus pertence, mais um clichê desse eu vou embora. Muito obrigado. Assistam aos nossos outros programas no canal e a gente se vê no próximo Puxando o Fio. Não deixe de curtir, compartilhar. Assista a entrevista do Eduardo se você não viu e assista ao programa da Ana Maria, que está muito legal também. Ela tem muito mais o que dizer, né? Mas enfim, foi o que deu pra gente fazer naquele tempo. E é isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo Puxando o Fio.